Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Mais uma vez estamos no seu televisor. Esse é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja cristã evangélica que tem um propósito ao estar aqui no seu televisor. Nós não viemos pedir nem dinheiro, nem voto. Então, o que é que nós viemos fazer aqui? Falar para você que se você tiver um encontro real, genuíno, bonito, coerente, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, você vai ser altamente abençoado em todos os setores da sua vida, porque o Senhor Jesus Cristo pode mudar totalmente a perspectiva do seu coração, do seu destino, da sua vida, do seu futuro. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Queria convidar você a vir assistir as nossas aulas na Escola Bíblica Dominical. Jesus mudou minha vida e minha família. Vem você também fazer parte dessa família. Venha, Jesus tem algo para você. Fala galera, bom dia. Queria convocar vocês para todo domingo estar aqui com a gente na Maranata da Praça Seca. Tô esperando vocês aqui, hein? 9 horas da manhã, domingo, hein? Não esquece não. Jesus restaurou a minha vida. Pode fazer isso na sua. Venham para aqui participar dessa igreja. Vocês não vão perder, só vão ganhar porque vão estar nos braços de Jesus. Eu sou da Maranata de Praça Seca. Aqui Jesus mudou minha vida. Vem pra cá. Vem logo, vem! Venho convidar você para fazer parte dessa família. Venha participar com a gente dos cultos. Deus vai transformar a sua vida. Você será muito bem-vindo e eu tenho certeza que a presença de Deus vai invadir o seu coração. Deus te abençoe. Olá, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Davi Martins, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Jacarepaguá, aqui na Praça Seca. Quero convidar você para uma de nossas reuniões. Nós temos o estudo bíblico às 9 horas da manhã, um culto abençoado às 10 horas e às 18 horas. Venha, traga a sua família. Também temos culto às terças-feiras, 19h30. Estou esperando você aqui na Rua Barão, 873, na Praça Seca. Facinho de achar, aqui próximo à estação do BRT. Vem, eu quero te abraçar, tanto você quanto a sua família. Deus abençoe a sua vida. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Neste sábado, pela manhã, estamos recebendo o Emanuel Ramos. Ele é formado em serviço social, mas trabalha em área financeira e ele também é diácono na Igreja Missionária Evangélica Maranata e tem um envolvimento no Ministério de Crianças formidável. Mas ele tem uma linda história para nos contar sobre o encontro dele com Jesus. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem, pastora. Me conta como é que foi a tua experiência com Deus, como é que começou isso? Eu sempre busquei a Deus, eu sempre tive essa vontade de conhecer a Deus. Desde jovenzinho? Desde jovem, sempre clamei a Deus pela presença dele. Assim, independente de qualquer religião, você se envolveu com religião? Sim, eu sempre fui muito... Curioso, né? Curioso na fé, religioso, e busquei em várias religiões, né, essa presença, até que pude, em algum momento especial, conhecer esse Deus que muda a nossa história, muda a nossa vida. Você me disse que a primeira vez que você começou a conhecer o Evangelho foi ainda bem menino, né?
Sim, foi aos 11 anos, na Igreja Batista da Pauliceia, em Caxias mesmo, né? Na Escola Bíblica de Férias. E lá eu pude conhecer a Deus na essência, né? E uma coisa que ficou gravada no meu coração foi Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E eu me perguntava, né? Eu sou bom ou eu sou mau? Aí eu falava assim, não importa, não interessa. Interessa que tem o Senhor olhando para mim. Porque você era um rapaz que não era um problemático, não era um envolvido com drogas. As pessoas têm uma ideia de que quem precisa de religião, quem precisa conhecer o Evangelho, são essas pessoas que estão ou com uma doença muito séria, ou são viciados em alguma coisa, o rapazinho problema. E você não era um moço assim, né? Graças a Deus. Eu busquei a Deus na fase onde eu precisava ter esse encontro com Ele, mesmo jovem, mesmo adolescente. Aos 18 anos, né? Aos 18 anos que eu comecei a buscar, e através da Igreja Maranata eu tive essa possibilidade de conhecer esse Jesus que tantas pessoas falavam, né? Lembro uma vez de um amigo que falou que eu tinha o brilho do Espírito Santo, né? Aí eu falava, que brilho é esse que eu não conheço? Você não conhecia ainda, exatamente, né? Mas é que você tinha fome de Deus, né? Glória a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, aleluia, né? Glória Aqueles que buscam a Deus vão encontrá-lo. Isso é o importante, buscar. E você, então, como foi que alguém te convidou para visitar assim a nossa igreja? Então, eu fazia teatro no SESI, em Caxias, e uma professora que já ia, né, em Caxias aos sábados, que era os sábados. Já visitava a nossa igreja aos sábados. Exatamente. Os sábados. Reunião jovem. Jovens, né? Reunião jovens. E lá ela falou, Manuel, você quer ir? Eu falei, bom, daqui eu iria para casa. Não custa nada eu ir com você. E foi muito bom. Foi que nesse local onde ela me levou, que foi a igreja, eu conheci um pastor descontraído, um pastor que pregava o evangelho com simplicidade, com carinho, e aquilo me impactou, porque Pastor Davi Silveira. E eu fiquei encantado da forma como ele falava do amor de Deus, né? Porque eu sempre tive aquela ideia, aquele pensamento de evangelho fechado, onde você tem que, né, por favor, tem que Senhor, ser sério, fechado, de terno, com a Bíblia embaixo do braço, é por aí. não pode rir, não pode se alegrar. Não pode se alegrar, tem que ser tudo muito sério, e eu vi um pastor amigo. É um preconceito, né, Manuel? É um preconceito também. É um preconceito que as pessoas têm. Um preconceito. Porque ser de Jesus é uma coisa tão boa, que nos faz tão felizes, verdade, né, e comunicativos. Crente não bebe, não fuma, não cheira, mas come e se alegra no Senhor. Graças a Deus. Então você se identificou com a alegria da igreja lá, Maranata. E a partir daquele dia, né, eu falei que eu precisava conhecer esse Jesus que aquele homem estava falando, e foi muito bom. Quer dizer, teu primeiro contato foi quando você era criança. Escola Bíblica de Férias, aos 11 anos. E ficou ali uma semente no seu coração. Verdade. Não é? Depois, de querer conhecer a Deus, isso aí passou um tempo, você meio sem estar ligado em nenhuma igreja, até que aconteceu esse encontro feliz. Exatamente. Com Jesus lá na nossa igreja de Caxias, que é uma igreja que as pessoas são muito alegres. Verdade. Realmente o pastor é o perfil da igreja também. E fui muito abençoado, muito feliz pelos irmãos. Você encontrou amizades na igreja? Amizades, tem o pastor Geraldo, que foi um pastor que me acolheu no momento que eu precisei de um apoio. Hoje, pastor Maurício, né, que na época era o líder, ele me abraçou, falou que estamos juntos, meu irmão. Né, temos pessoas, né, são tantos, né? É verdade, na escola bíblica, a professora Márcia e tantos outros irmãos que contribuíram para que eu pudesse crescer em Cristo. Que bênção você ter tido esse encontro numa idade
de jovem que tanta gente se mete com caminhos difíceis e perigosos, e você, nesse período, você já tinha encontrado o que você tanto procurava, que era Deus. Você encontrou Deus. E interessante também que a igreja, né, evangélica, muitas pessoas não sabem que você não entra e sai da igreja assim, ninguém te conhece ou dá bom dia. Não, é uma família. É verdade. Você encontrou uma família lá. Encontrei e por 12 anos estive em Caxias, até que em 2013 fui para a Primavera, porque em 2014 eu me casei, né? Eu Encontrou sua esposa também na igreja. Consegui, graças a Deus, essa bênção, essa alegria de estar com alguém, amar alguém de verdade. E em 2014, dia 25 de outubro, me casei com a Viviane e estamos há 3 anos juntos em Primavera também. Servindo a Deus. Servindo a Deus, e graças a Deus tenho buscado, né, servir mais a obra de Deus, estar com as crianças, né? Quer dizer que agora, nesse momento, você na igreja está envolvido com o ministério infantil. Infantil. Eu sou líder de crianças, juntamente com uma outra líder, né? Mas sou diácono também da igreja e dou aula na classe de transferidos, né? Que é uma bênção. Que bom. É uma alegria. Então, você que desde criança tinha fome de conhecer Senhor Jesus, você hoje pode apresentar esse Jesus para as crianças. Verdade. E eu lembro, né, de quantas crianças passaram, né, pelas salas, pelas escolas bíblicas, né, que a gente fazia tanto em Caxias quanto agora, e vemos, né, a importância desse ministério para o crescimento da igreja. Se tornaram adultos, Verdade, firmes com Deus. Muitos, tio Emanuel, eu falo, meu Deus, um meninão grandão, mas me chama de tio Emanuel. Isso é muito importante. E ver que valeu a pena. Acho que o Evangelho... Vale a pena investir em crianças. Investiram em você quando você era criança, nessa escola bíblica, e nós estamos investindo nessas crianças que serão cidadãos diferenciados no Brasil, porque vão viver na ética do Evangelho de Jesus Cristo, né? Quem está nos assistindo aí, você que tem criança, tem adolescente, traga os seus filhos para a igreja. Vocês não imaginam como é importante para a criança aprender a ética cristã, os princípios bíblicos de honestidade. Hoje em dia, que a sociedade está lutando aí com bullying, não é? Nas escolas, na igreja evangélica, nós ensinamos a amar uns aos outros, amar o próximo, a respeitar as diferenças, a respeitar as desigualdades até, se um é rico, outro é pobre, um é branco, outro é preto, não importa, a igreja é esse espaço democrático em que todos são valorizados. Verdade. Todo mundo é importante, é o doutor, é o operário, sentam juntos, são irmãos em Cristo. Então, gente, traga suas crianças para a igreja, porque outra coisa que a gente tem visto, Emanuel, na igreja, é como o jovem que cresce no Evangelho, ele tem uma autoestima que vai impactar até a sua vida profissional. Verdade. Não é? Temos visto pessoas que vêm de famílias muito humildes e que conseguiram estudar, se formar, são profissionais hoje excelentes, de nível superior, e que toda essa firmeza, né? Essa vontade de viver, essa alegria de viver e segurança também foi dada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, né? Vemos Deus fazendo milagres, transformando famílias, transformando vidas ali em Primavera também. E contamos, né, que as pessoas possam vir nas nossas igrejas, conhecer o nosso Jesus, o Jesus vivo, aquele que vive e reina para todo sempre. E satisfez o teu coração. Amém. De um pesquisador de religião, você se tornou um satisfeito em Jesus Cristo. Amém, pastor. É verdade. Muito obrigado pelo carinho e pelo respeito. Deus te abençoe. Obrigado. Bora. E você, amigo que está assistindo esse programa, você está observando aí na nossa tela um telefone. Ligue para nós, temos um grupo de voluntários que irão atender a sua ligação com muito carinho, orar por você, se você precisar. Mas o nosso desafio de hoje
é que você visite uma de nossas igrejas, ou se você não tem nenhuma igreja Maranata perto da sua casa, visite uma igreja evangélica, leve suas crianças, os seus jovens, que será um diferencial na sua vida. Mas continue assistindo esse programa, você vai escutar ainda uma mensagem sobre Jesus Cristo, que realmente satisfaz o nosso coração. Acampamento Maranata. Venha desfrutar deste aconchegante ambiente para realizar seu evento. Localizado em Xerém, o acampamento possui ampla estrutura com acomodação para 400 pessoas, ambientes de reuniões, espaço para atividades ao ar livre, cozinha industrial totalmente equipada e local para suas refeições. Informações 2567-7770. Olá, minha amiga e meu amigo, eu sou o pastor Patrick Wimmer, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, na Tijuca, no Rio de Janeiro, e é uma alegria estar nessa manhã com você para compartilhar a palavra mais preciosa que existe. Nessa manhã, eu gostaria, na verdade, de falar sobre o principal, o maior personagem das Escrituras Sagradas. O maior de todos na Bíblia. Talvez você, minha irmã, meu irmão, meu querido, minha querida, que conheça um pouquinho da Bíblia ou já ouviu falar, esteja pensando sobre Daniel, ou Elias, Abraão, quem sabe Paulo, Pedro, João. Esses todos foram homens de Deus, homens usados por Deus, homens fiéis ao Senhor. Mas eu queria falar sobre um que, sem esse, todos os outros não teriam sentido algum. Eu queria falar nessa manhã com você sobre Jesus Cristo, o maior personagem de todos. E para isso, eu gostaria de falar com vocês sobre uma passagem bíblica curta, 2 versículos que estão quase no fim das Escrituras. Estão lá em Apocalipse, capítulo 22, nos versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Às vezes a gente fala sobre Jesus Cristo, apenas sobre o Jesus, vamos dizer, histórico, que veio ao mundo, que encarnou há 2000 anos atrás, aproximadamente. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele precedia esse tempo. Em João capítulo 1, por exemplo, a Bíblia fala que o Verbo estava com Deus Pai, no caso, e o Verbo era Deus. Jesus era Deus antes de encarnar, ele sempre foi Deus. A palavra de Deus também diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, são 2 textos muito interessantes, capítulo 1, verso 8 e capítulo 1, verso 10. No verso 8, a palavra de Deus nos diz que o Deus Pai chamando Jesus de Deus Filho de Deus. E no verso 10, do capítulo 1 de Hebreus, a palavra nos diz que toda a criação foi feita por causa de Jesus e por meio de Jesus, e que Jesus é criador, perdoe-me a redundância, de toda a criação. Então, meus queridos, nós vemos que Jesus não é simplesmente um homem que viveu na Judéia, viveu em Israel há anos atrás. Jesus é o próprio Deus que encarnou. Como diz Filipenses capítulo 2, ele abriu mão da sua glória. Mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória e se fez homem. E como um homem venceu. É sobre esse Jesus que eu queria falar com você nessa manhã. Jesus Cristo é Criador, é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É óbvio que nessa manhã eu não vou tentar aqui em poucos minutos que nós temos explicar e exaurir, esgotar, melhor dizendo, todo o assunto sobre a Trindade, porque nem conseguiria. Mas uma coisa eu queria levar você a pensar. A criatura, ou a criação, melhor dizendo, ela reflete o seu Criador. E é interessante porque, se nós repararmos que essa questão da Trindade, ela está expressa em toda a criação. O tempo, por exemplo. O tempo também nós temos 3 em 1. O passado, o presente e o futuro. O espaço, por exemplo, nós temos largura, altura e profundidade. Nós temos na matéria 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E assim por diante, o próprio átomo, que são os prótons, elétrons e nêutrons. E o homem, que é corpo, alma e espírito, enfim. A criação manifesta, reflete, tem a assinatura de Deus,
que é uma trindade, são 3 em 1. Pois bem, isso não é apenas teoria, para você que nos assiste nessa manhã. Eu estou falando para você e compartilhando que a palavra de Deus nos garante que Jesus Cristo é Deus. Por isso a palavra de Deus diz que quem recebe, quem crê no Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, quem não crê no Filho, infelizmente também não tem o Pai. E por isso o Senhor Jesus disse de forma bem clara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Minha querida e meu querido, não há outro caminho, não há religião, não há filosofia, nenhum estudo que possa te levar ou me levar de volta a Deus. Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e a única fonte de vida. Talvez você também me pergunte, Pastor Patrick, mas como eu posso ter certeza disso? É evidente, minha amiga e meu amigo, que é por fé. Mas a nossa fé não é baseada em superstições, ou pensamentos, ou filosofia. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. E aí outra pergunta pode surgir, Pastor Patrick, mas como é que eu posso ter certeza que a palavra de Deus é fiel? Eu não tenho como te provar. Como disse, é por fé. Mas eu queria um minutinho da sua atenção especial agora comigo, porque eu vou usar alguns exemplos que são muito interessantes. Por exemplo, em Isaías 7,14, eu vou citar alguns textos aqui, bem rapidamente, que 800 a 1000 anos antes de Jesus nascer, já foram escritos por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Agora sim, Isaías 7,14 diz que essa pessoa que viria nasceria de uma virgem. Irmãos, nós sabemos que ninguém nasce de virgem, pois estava escrito 1000 anos antes, e assim aconteceu. Miqueias 5,2 diz que nasceria em Belém, e assim foi. Isaías 53,3 diz que seria desprezado pelo seu povo, e assim aconteceu. Zacarias 11,12 diz que seria vendido por moedas de prata, e exatamente assim aconteceu. Isaías 13,12 diz que ele seria crucificado entre malfeitores, entre bandidos, ladrões, e assim também aconteceu. Salmo 22,16 diz que os seus pés e as suas mãos seriam furados, e exatamente assim aconteceu. Mas a história não acabou aí, queridos. O Salmo 16, verso 10 e o Salmo 68, 18 dizem que ele ressuscitaria. E nosso Senhor, o nosso Deus que abriu mão da sua glória, se fez homem, morreu por amor a mim e a você, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. E o Salmo 68, 18, como eu disse, diz que ele subiria aos céus. Meu querido, ninguém nasce de uma virgem, e muito menos ninguém ressuscita. E muito menos ninguém sobe voando aos céus, mas estava escrito na palavra de Deus e tudo se cumpriu. Por que você acha, meu amigo e minha amiga, que o resto não vai se cumprir? A palavra de Deus é fiel. Ela foi escrita por homens, sim, mas inspiradas pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui falando e pregando sobre um Jesus, que é o próprio Deus que abriu mão da sua glória, como eu já disse, para morrer por amor a mim e a você, para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar a paz que excede todo o entendimento. Eu fico muito triste, porque nos dias de hoje eu vejo muitos pregadores, muitos líderes religiosos pregando sobre essa terra, pregando sobre as coisas deste mundo. É verdade que a palavra de Deus nos diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, estas demais coisas, que é o que beber, o que comer, o que vestir, aonde morar, resumindo, o que nós precisamos, Deus tem um compromisso de cuidar de nós. Mas Deus não tem um compromisso de dar a gente tudo que a gente deseja ou quer para nossas ambições, não. Embora Deus, como Pai, sempre dê algo a mais para a gente, mas a promessa é aquilo que nós precisamos. Mas eu fico muito triste porque parece que as pregações, o conteúdo das mensagens fala a respeito dessa terra, deste mundo. Isso aqui vai passar, queridos. Nós lemos no texto que Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio e é o fim. Os sinais estão aí, as coisas estão piorando, e eu lamento dizer, biblicamente, que as coisas não vão melhorar, mas eu quero te dizer, você que nos assiste nessa manhã, que existe esperança para a tua vida, existe alguém que pode te dar uma paz que está, não vou dizer isenta, mas está apesar das adversidades. Esse Jesus que é o alfa, que é o ômega, está dizendo aqui que um dia ele diz, em cedo eu venho e eu tenho comigo a minha recompensa. Não há ninguém que te entenda como Jesus.
Não há ninguém que possa te tocar como Jesus. Não há ninguém que tenha feito por você e continue falando por você o que Jesus fez por você. Não estamos falando de um homem sequer, de um líder religioso. Estamos falando do Cristo, Filho do Deus vivo, que um dia vem buscar aqueles que o amam, que entregaram e entregam as suas vidas a Ele. Então eu faço um apelo a você que nos assiste nessa manhã. Entregue a sua vida a Jesus, creia na palavra de Deus, porque ela toda tem se cumprido e vai continuar se cumprindo. O próprio Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas não vai cair um tio, uma vírgula da minha palavra. Eu queria encerrar esse momento agora com você que me assiste, minha amiga e meu amigo, dizendo que Jesus, eu li o texto, dizendo que Ele é o alfa e o ômega. Jesus é o começo da história, criando todas as coisas. Ele veio e dividiu a história ao meio, entre antes e depois de Cristo. E a história vai se encerrar com Ele, porque Ele é o princípio e o fim. Mas Jesus não quer ser apenas o alfa e o ômega, o princípio e o fim da história. Jesus quer ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim da sua história. Para você, minha querida, que já entregou a sua vida a Jesus, ou você, meu irmão, que já anda com o Senhor, eu queria te incentivar e te encorajar, mesmo em meio às suas lutas e dificuldades, permaneça fiel ao Senhor, porque vai valer a pena. Ele nos disse, eu cedo venho e eu trago comigo a minha recompensa. Vai valer a pena cada choro e cada lágrima. E para você que nos assiste, que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu queria te encorajar, sugerir e fazer um apelo a você, que tome a maior e melhor decisão da sua vida, que é andar com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te criou, Ele te conhece, Ele te ama e Ele morreu por você. Tá bom? Eu queria agora orar com você. Você agora está vendo os telefones aqui que estão na tela. Você pode ligar para a gente, entrar em contato. Nós temos aqui pessoas que vão ouvir a sua história, orar também com você. Mas, independente disso, eu gostaria de orar com você agora, pedindo que o Senhor visite a tua vida, te sustente, para que Ele seja o alfa e o ômega da sua história. Pai, no nome de Jesus Cristo, o Senhor é o alfa e o ômega, Jesus. O Senhor iniciou a história, dividiu a história ao meio e o Senhor vai encerrar a história. O que eu te peço nessa manhã, Senhor, é que o Senhor seja o alfa e o ômega na história dessa minha irmã, desse meu irmão, dessa minha amiga e desse meu amigo. Que o Senhor possa transformar a história deles, que o Senhor possa sustentar para que um dia em breve, o Senhor conosco e nós juntos com o Senhor, possamos celebrar eternamente num lugar onde não haverá mais dor, pranto ou lágrimas, porque é esse lugar que o Senhor tem separado para a gente. Então abençoa, Senhor, cada um daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa manhã, e que a Tua graça, que a Tua paz e a Tua bênção esteja sobre cada um. Meu irmão, minha irmã, minha amiga e meu amigo, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.